Questão 9 de Física da FUVEST 2018. Aqui eu tomei a liberdade de colocar umas fórmulas inicialmente para descrever essa situação. Nós temos um campo elétrico uniforme, onde o campo elétrico sempre sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Todas as cargas que estão dentro deste campo elétrico uniforme estão sujeitas à força elétrica. No caso de uma carga negativa, a força elétrica ela vai puxar esse corpo para o polo positivo. Essa seria a força elétrica atuando aqui neste corpo. A trajetória ela tem relação com a velocidade. Se o corpo inicialmente está em repouso, ele vai descrever essa trajetória número 1, que seria a trajetória em linha reta. Caso esse corpo seja lançado horizontalmente com uma velocidadezinha v, ele vai descrever esta segunda trajetória. Mas perceba que nas duas trajetórias a força que está atuando é a mesma, é a força elétrica. Portanto, vamos tentar analisar aqui essas duas fórmulas, o trabalho realizado por esta força ao longo desse deslocamento e a fórmula do Torricelli, que envolve as velocidades em função da aceleração e do espaço percorrido. Note que força resultante, e aqui começa a dedução da fórmula, ela seria massa vezes a aceleração, vezes o ΔS. Agora, perceba que A vezes ΔS aparece na fórmula do Torricelli. E eu vou aqui fazer uma manipulação matemática. Vou mandar V0 ao quadrado para o outro lado, deixando apenas A vezes ΔS. Aí você pergunta, Felipe, e esse número 2? Calma. Se eu dividir por 2 as equações todas, V0 ao quadrado fica sobre 2, V quadrado fica sobre 2, e esse termo fica sem 2. Portanto, as duas fórmulas continuam as mesmas, eu só fiz uma movimentação. A partir daqui, note que A vezes ΔS aparece nas duas fórmulas. E que eu posso agora escrever então que o trabalho resultante é igual a massa vezes A ΔS. Mas quem é A ΔS? É justamente V quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2. Portanto, o trabalho resultante ele será igual a M V quadrado sobre 2 menos M V0 ao quadrado sobre 2. Justamente aquele teorema, né? Pois é, o teorema da energia cinética, o TEC, trabalho resultante, é igual à variação da energia cinética. Perceba que nessa demonstração eu tenho aqui a força elétrica atuando tanto em um quanto em dois, e isso já torna errado a terceira afirmação, onde o trabalho realizado pela força elétrica em 2 é maior. Não, não é maior. Eles são iguais, na verdade. A variação da energia cinética também, portanto, será a mesma, uma vez que o trabalho, tanto da primeira trajetória quanto da segunda trajetória, é a mesma. Pois o que nos interessa, na verdade, é apenas a distância entre esses dois pontos, e não a trajetória. Portanto, a variação da energia cinética, sim, ela é a mesma, ela independe da trajetória. Agora, o valor dessa energia cinética vai dar lembrança a respeito do trabalho feito em uma carga elétrica. O trabalho elétrico ele é igual à força elétrica vezes o deslocamento, ΔS. A força elétrica, por sua vez, é carga vezes campo elétrico vezes o deslocamento ΔS. E E vezes ΔS é justamente a tensão elétrica. Portanto, esse trabalho elétrico é carga vezes diferença de potencial. Essa fórmula também seria muito importante memorizar, que o trabalho elétrico ele é carga vezes a diferença de potencial. Isso será igual à variação da energia cinética. No caso, nós temos a carga 1,6 vezes 10 a menos 19 e a diferença de potencial que o texto nos fornece, sendo ele 2/10 à quarta. Isso vai resultar num cálculo de 3,2
vezes 10 a 15 joules, sendo essa a energia, então, desta carga elétrica, que confere com a primeira afirmação. A energia cinética, no caso do corpo, mesmo sendo questionado a energia cinética do corpo partindo do repouso, a final será exatamente esse valor. Portanto, as afirmações 1 e 2 estão corretas e a terceira errada.